agradecemos, meu Deus, mais uma vez, de poder estarmos aqui na Tua casa, Senhor. É daqui que nós recebemos as orientações do Senhor. É daqui que nós aprendemos, ó Deus, como nos alinhar com a Tua palavra, Pai. Senhor, Te agradecemos por este lugar, Pai. Ó Deus, aqui é onde Teus filhos se reúnem. Cada um estão aqui porque deseja ser melhor, Pai bendito. Ó Deus, há muitos lugares para nós ir, mas nós preferimos estar aqui na Tua casa. É aqui que nós recebemos os conselhos do céu, através de tudo que é feito aqui, através do nosso pastor, através da Tua palavra, Pai. E mais uma vez nós Te rogamos, nos ajuda, Senhor. Estamos aqui para ser ajudados por Ti. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós somos carentes da Tua presença, Senhor. Nós precisamos que é o Senhor que nos conduz. É a Tua palavra que é o nosso guia, Senhor. Nós queremos estar certo com ela, Pai. Oh, Pai. Ó Deus, que possamos ter um tempo maravilhoso, como já tivemos, Pai bendito, esta manhã numa escola dominical maravilhosa, ali à tarde naquele companheirismo com os jovens, e cremos que o Senhor vai continuar nos ajudando. Humildemente nós Te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Edilson está ali animado. É tão bom podermos estar aqui mais uma vez, reunido com vocês. Tanta coisa boa Deus tem para nós, né, irmão Jonathan? Irmão Jonathan está aqui. Vem cá, irmão Jonathan. Vem me ajudar um pouquinho aqui. Hoje nosso companheiro deu uma saidinha, nosso irmão Ronan. E hoje nós vamos ter o irmão Jonathan para nos ajudar aí. Ele tem uma matéria muito boa para a gente aí, né, irmão Jonathan? Falando sobre a timidez. Mas, irmão Jonathan, falando nisso, tivemos uma escola tão maravilhosa, irmão Jonathan. Tantos assuntos bons. Eu já peguei o meu aqui já, olha só. Eu já peguei o meu aqui já, ó. Cuidado, você tem seu elo fraco. Cuidado. Não fica vendo o elo fraco do outro, não. Você tem que olhar para o seu. Não é, irmão Jonathan? Nós temos que olhar para o nosso elo fraco, né, irmão Jonathan? Nós, às vezes, pensamos, por que aquele irmão errou nisso? Prática dos bombeiros, por exemplo, quando uma casa está pegando fogo aqui e já está praticamente perdida, eles primeiro molham as casas que estão em volta para que o fogo não se alastre. É justamente espiritualmente falando o que o irmão Brana falou. Ele viu aquela casa, ou seja, aquela vida, aquele templo, aquele irmão pegando fogo ali, e vieram contar para ele. Ele falou: não, pare de falar, que Deus tem misericórdia de mim, não só dele, mas de mim também, para que eu não entre no caminho igual ao pior. Ou seja, ele molhou, ele se revestiu do Espírito Santo para que não acontecesse com ele, porque ele também tinha um elo fraco, mesmo sendo um profeta, ele era humano. Mas, irmão Jonathan, esse elo fraco nós temos que reforçar ele, não é verdade? Nós aqui, ó, reforça o meu elo fraco. Você sabe como você reforça o seu elo fraco? É orando, lendo a Bíblia. Você lembra do pastor Adalto contando aquela história do pai dele ali na roça ali? E aquelas correntes ali carregando, né? Aqueles boi ali puxando madeira, né, irmão? E ali, de vez em quando aparecia ali um elo fraco. E aí o pastor Adalto disse que o pai dele pegava aquele elo fraco e começava a amarrar aquele arame, né? Para aquele elo fraco não estourar ali. E nós temos que amarrar o nosso elo fraco também, com o arame da oração, né, irmão Jonathan? O arame da leitura da palavra, o arame do companheirismo, como vocês estão aqui, como nós estamos aqui, né, irmão Jonathan? Também com o arame da paciência. Da paciência, é verdade. Isso é importante. E lendo a Bíblia, viu? Tudo isso é coisa boa para nós. Então vamos agora cantar com vida com o nosso irmão Tiago, né? Você está feliz? Diga amém! Amém! Eu estou muito feliz, porque nós somos beneficiados com a palavra de Deus, né, irmão Edilson? Né, irmão Edilson? Já pensou, meu Edilson? Aonde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus, né? É a graça. A graça nos alcançou. Irmão Tiago, vamos cantar desse amor divino. Amém, vamos. Irmão Israel, ajuda aqui. Se em teu viver existe um vazio,
E se não podes cantar com os que cantam para Jesus, vamos começar com este. Feliz serás, jamais verá sua vida em pranto se findar. Vamos todos começar com isso. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Isso transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida entrando se vingar. Feliz serás, se ao Senhor guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Cante na sua alma. Feliz serás, jamais verás tua vida se vingar. Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar. Ei, glória a Deus! É bom cantar ao Senhor, é bom adorar a Ele. Este é Ré. Senhor, Tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de todos já sabes o fim. Vamos todos cantar este também. Quem não conhece, então relembra e cante, adore a Ele. Senhor, Tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de todos já sabes o fim. Eu não sou perfeito, bem longe disso estou, mas Tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como Tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoados,
Amém. Obrigado, irmão Tiago, irmão Israel, Deus abençoe vocês. Irmão Jonathan, cadê o irmão Jonathan? Vamos ficar de pé. Vamos falar um pouquinho hoje sobre timidez. Timidez. Irmão Jonathan vai nos ajudar hoje aqui. Vamos ler Apocalipse, vamos ler duas escrituras. Apocalipse 21, versículo 8. E depois Marcos 4:40. Mas vamos lá, Apocalipse primeiro, Apocalipse 21, versículo 8. Irmão Jonathan vai ler para nós. Todos encontraram? Amém? Amém? Amém. Não sejam tímidos. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha, você vê, o tímido está do mesmo jeito que o fornicador, o homicida, hein? Idólatra, feiticeiro. Agora vamos lá para Marcos. E fora, irmão Magno, é bom verificar que o tímido foi o primeiro citado. Você é o primeiro a citar, hein? Marcos capítulo 4, versículo 40. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, somente o versículo 40. Todos acharam? Amém? Amém. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Podemos assentar, meus irmãos? Irmão Jonathan, há uma timidez boa, né? E há aquela timidez maligna, que é essa que nós citamos, né? Vamos ver qual é a timidez boa e a timidez maligna? Nos ajuda, por favor. Vamos então ao primeiro slide. Primeira pergunta, eu quero que vocês primeiro, vamos questionar vocês. Você se considera uma pessoa tímida? Essa é a primeira pergunta. E agora a segunda pergunta. Até que ponto devemos ser tímidos? Então vamos conversar um pouco sobre timidez. Tem aquela timidez, não é? Que é a timidez, vamos dizer, a boa, em certo sentido. É aquela timidez que significa uma pessoa recatada, uma pessoa que sabe o seu lugar. Aquela pessoa é tímida. Graças a Deus, um cristão, por exemplo, ele é tímido para beber. Que cristão que você encontra ele sentado na mesa de um bar bebendo? Ele tem vergonha daquilo, ele é tímido para aquilo. Ele é recatado para aquilo. Tem o seu lado bom. Que timidez... Agora, qual é a timidez ruim? É aquela timidez
espiritual. É aquela timidez da sua fé. É aquela timidez que abala a sua fé, que traz dúvida ao seu coração. Essa foi a timidez citada nessas duas escrituras. Porque senão a gente poderia ver, mas ser tímido, então quer dizer que eu não vou para o céu porque eu sou vergonhoso. Não, não é isso, é a timidez na sua fé. Vamos então para a definição de timidez. Temos alguns significados ali, o senhor pode ler esse aí também, irmão Magno? Você já viu isso aqui? É. Lê para nós aí. Tá, nós vamos ler primeiro aqui o que o irmão Magno trouxe aqui, ó, em destaque. Sentimento de insegurança provocado pelo medo do ridículo, por escrúpulos ou etc. É um acanhamento. Então essa, né? Irmão Jonathan, é o tímido do lado. Só que essa timidez aqui, às vezes, para as coisas de Deus é tímido, mas só que lá fora ele não tem timidez, né? O pastor está pregando, ele fala, irmãos, glória a Deus, aí só o irmão Edilson. Glória a Deus, não, glória a Deus, irmão Edilson. Vai. Isso, ele não tem timidez de louvar a Deus. Aí deixa-me pegar um ganchinho aqui, eu vendo certo irmão, aqui quase não tem muito companheirismo com ninguém, e um dia eu vi ele na rua, também não falei nada, ele não me viu, mas eu vi ele, mas eu vi o quanto que ele estava à vontade lá fora, você está entendendo? Eu não julguei, a questão é que nós não podemos nos enganar, não é, irmão Jonathan? Se nós não tiver, vamos dizer assim, o profeta fala, se você não tiver no espírito de alguma coisa, por exemplo, aqui na palavra, você vai ter ele em algum lugar lá, no futebol, né? Você pode ver, por exemplo, eles lá, o pastor Adalto falou ontem, lá em Taguatinga, os sodomitas não têm timidez de ser o que eles são. Eles não têm vergonha de ser o que eles são. E nós muitas vezes temos essa vergonha, esse acanhamento de mostrar lá fora quem nós somos. Somos cristãos, não é? Temos esse acanhamento. Então vamos para mais uma definição ali. Tímido é aquele que não demonstra confiança ou segurança em si e nem nos outros. Opa, então timidez pode trazer até um complexo, né? Eu não confio no que eu posso fazer. Eu não confio na minha capacidade. Complexos de inferioridade pode ser gerado por excesso de timidez. Não é? Vamos para o outro significado? É aquele que receia errar ou falhar. Mas aí também pode ser uma pessoa cuidadosa, temerosa, como eu falei. O cristão, ele é cuidadoso, ele não vai para a porta de um bar. Não é? É um exemplo que eu citei. Mais um significado, irmãos do estúdio, pode passar o próximo. Agora ali, ó, que tem temor, assustado, medroso, receoso. E o outro, que demonstra fraqueza e debilidade, débil, frouxo. Tudo isso é significado de tímido. Então, se você demonstra fraqueza em sua fé, você tem timidez na sua fé. Entenderam o sentido que a gente está falando? Então tem aquela timidez que você tem medo, você é receoso de fazer errado. Você é receoso porque não confia em si mesmo. Isso já pode levar a um complexo. E tem esse outro lado que é mais pesado. É você ser medroso. Você titubear a sua fé. Ser tímido na sua fé. Então vamos agora para os exemplos. O senhor vai ler mais algo, irmão Magno? Aqui. Quais são os perigos do tímido? Os perigos do tímido. O tímido, para começar, ele não vai conseguir alcançar suas próprias capacidades. Ele tem sua capacidade, ele tem um dom dado por Deus, e ele não vai saber usar aquilo. Ele vai se acanhar com aquilo. Outra. O perigo de se isolar, né, irmão Jonathan? Isso. Tímido. Outras pessoas tímidas em excesso são pessoas, ditas pelos psicólogos, candidatas a ter, fugiu o nome agora, depressão. É muito tímido, é tão tímido a ponto de não reconhecer a sua própria capacidade, o que Deus te deu, o que você consegue fazer e vai se acanhando. Na vida conjugal, a timidez, você não consegue ter um diálogo aberto com a sua esposa. A esposa não consegue ter um diálogo aberto com o seu marido, é tímido, tem vergonha de citar certos assuntos, certas intimidades e acaba sofrendo por aquilo. O casamento pode até se tornar um casamento suportado, ou mesmo acabar no divórcio, por conta da timidez de falar. Timidez essa que infelizmente acaba que nós não temos no momento de uma briga. Acaba brigando, fala o que vem à cabeça, mas na hora de conversar o assunto tem essa timidez. Só que tem do outro lado também, né?
Às vezes não conversa, é tímido dentro de casa com a esposa, com os filhos. Mas lá fora ele já não é tímido, né, irmão Jonathan? Essa que é a preocupação que devemos ter, né? Como é que é? Fala, volta lá de novo, o estúdio, timidez. Timidez que não demonstra confiança. O tímido não confia. Por não confiar, aí desenvolve ciúmes. Ciúmes do seu cônjuge, ciúme, falta de autoconfiança. Isso é horrível. Isso gera até morte, suicídio. Que aí cria aquele complexo. Psicose, né? Psicose. E chega a matar seu cônjuge por causa da timidez, da falta de confiança. Isso é um mal muito grande. Isso é um mal muito grande que cada casal deve investigar a si mesmo, ver se não está sofrendo de timidez, falta de confiança. Ora, se eu casei com a minha esposa, se ela topou de casar comigo, é porque ela gosta de mim. Se ela não honrar, problema é dela, não é meu. Se ele não honrar, problema é dele, não é meu. Quando foi na história, que está escrito isso na história, que briga, que ciúmes, falta de confiança salvou o casamento? Me conte na história onde foi. Nunca. Nunca. Falta de confiança, timidez salvou o casamento. Faz infernizar mais, porque aí o outro descobre que o outro não confia nele, isso cria um complexo do outro lado, brigas e mais briga, porque coisa mais ruim é você ser perseguido, é você ser desconfiado. Não tem coisa mais ruim que é você ser cobrado, desconfiado, seu cônjuge desconfiado de você. Quer dizer, não confia em você. Isso é horrível. Isso leva a homicídio, leva a separação, a divórcio. Então o tímido deve se corrigir, pedir a Deus misericórdia, uma libertação total. Isso não é um bom espírito de jeito nenhum. Isso estraga a vida, tira a paz sua e do outro. Pastor Adalto, e às vezes o marido nunca teve aquela intenção de traí-lo e por causa desse ciúme provoca até isso. Desperta até isso no marido ou na esposa. Ouvi uma vez do irmão lá em Goiânia, há muitos anos atrás ainda, ele falou assim, ele falou assim, eu não pensava em fazer não, mas ela ficou me fervendo no calcanhar, ciúme, e aí eu falei, eu vou mostrar para ela, então ela quer que eu faça, então eu vou mostrar para ela que eu faço. E fez, traiu ela e depois largou dela. Mas então, tirar a lição dessas coisas é muito bom, né? É verdade. Vamos lá ao próximo slide? Amém. Ali é o exemplo da escritura que nós lemos, né? Ali é um resumo. Jesus foi acordado por seus discípulos no meio de uma tempestade em alto mar. Após ordenar que o mar e os ventos se aquietassem, disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não confiou, né? Não confiava, né, irmão? Não confiavam em si mesmos. Jesus confiava e estava deitado, dormindo. Estava seguro. Está até, de certa forma, esperando que os discípulos, como ele fala na mensagem A Fé Perfeita, que eles alcançassem esse nível de fé a ponto de ordenar as coisas, ordenar que o mar se aquietasse, mas eles não tiveram fé, titubearam. Então, Jesus, acorda, vem cá, vem acalmar o mar, que senão nós vamos todos perecer. E o outro... Jesus nunca gostou de alvoroço, nunca. E ali eles estavam num alvoroço terrível, os discípulos que caminhavam com Jesus, comia com Jesus, ia aos cultos com Jesus, a maioria deles ali eram obreiros, como Pedro, né? Obreiros da confiança de Jesus, mas por qualquer motivo fazia alvoroço, grito. Alvoroço é prova de insegurança. Insegurança, e Jesus ficou nervoso com aquilo. O que ele falou lá é... Por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Ele não falou de você estar falando mansinho, ele falou bravo. Jesus era bravo, ele pegava chicote e chegava no lombo da turma. Por que sois tímidos? Por que sois medrosos? Você não está vendo meu comportamento? Eu estou aqui tranquilo, dormindo no porão do navio, e vocês com esse barulhão todo, atrapalhando até meu sono. Você não está vendo que seu diabo querendo me matar nós tudo?
E ele, comigo aqui, ele não vai fazer nada não, confia mais. Comigo aqui, ele não vai fazer nada, confia em mim. O que adianta? Estou pregando para vocês há tantos anos, você ainda não confia em mim? Ali era uma prova de falta de confiança. Jesus pregando para eles há 3 anos, e eles ainda não confiavam em Jesus, tinha que fazer aquele tumulto, aquele barulhão todo, e é o que fazemos muitas vezes. Nós dizemos, eu sou crente, eu sou crente. Mas o primeiro probleminha que vem, nós já estamos pondo a coisa tudo a grito, a toque de grito, a alvoroço, e não confiamos, como aquela irmã dizendo, eu tenho 60 anos, mas parece que tem 30, porque desde que eu entreguei minha vida a Jesus, eu confiei nele. Descansou. Não teve necessidade de eu ficar velha. A outro barco estava afundando lá, afunda, não afunda. Ela disse, o comandante do navio disse, olha, vai rezar, você não está rezando não? Ela disse, eu já orei quando eu saí de casa. Eu já orei, não preciso de orar mais, já orei. Porque muitas vezes nós ficamos igual os católicos. Qualquer probleminha que acontece, nós destampa a Ave Maria, rezar, vai lá no cantinho orar. Olha, no avião, o avião está saindo todo mundo naquela, fazendo sinal da cruz, rezando. Cristão não se ora quando você sai de casa. E confia a sua viagem. Confia a sua viagem. Tem pânico? Tem. Se passa dentro de nuvem que estremece, que tudo, turbulência. Mas não faz o cristão ficar com medo, assim, perder a vida. A irmã disse, olha, se eu morrer eu vou encontrar com a minha filha que está lá em cima. E se eu me salvar, eu vou encontrar com a outra que está em Nova York. De todo jeito eu estou indo encontrar com a minha filha. Dizendo a maior calma. E o regente do navio disse, vai rezar. Aquele tumulto desesperado. Jesus nunca gostou de ver crente alvoroçado. Ele gostou de ver crente que confia. Irmão Jonathan, agora vamos aqui lá para o Velho Testamento. Vamos. O Velho Testamento teve uma menininha ali que ela não foi tímida na fé dela. Lá em 2 Reis 5, do 1 ao 3, uma pequena serva hebreia não foi tímida demais para falar do Senhor. Tinha um homem lá que estava necessitado, chamado Naamã, e uma pequena serva hebreia não foi tímida de falar do Senhor. E como resultado, Naamã, comandante do exército sírio, foi curado e Deus glorificado. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e muito respeito, porque ele era o Senhor dos livramentos. Ele era o Senhor dos sírios, né? Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E que isso quer dizer? Aquela mocinha, já puxando para o outro lado, ela não foi tímida de apontar aonde que estava a ajuda para o Naamã. E muitas vezes, irmão Jonathan, as pessoas estão em necessidade, precisando de ajuda, e nós somos tímidos, não falamos da nossa fé, não falamos do nosso Deus. Não teve vergonha. Ela não teve vergonha, que quer dizer timidez, né? De falar de sua religião. Sua religião. Falar para o rei, profeta, o general Naamã. Eu tenho uma religião que funciona, general. Exatamente. Se o senhor tiver a humildade de ir lá e falar com o meu pastor, que o pastor dela era o profeta Eliseu, tem certeza que essa lepra vai sarar. Minha religião funciona, vai lá em Israel. O senhor me trouxe de lá como cativa, escravazinha, estou aqui te servindo, mas o senhor tem que saber que eu tenho uma religião que funciona. Vai lá, fala com o meu pastor, ele vai falar, o que ele mandar o senhor fazer, o senhor faça que é aquilo mesmo. Quer dizer, ela não teve timidez de falar da religião dela. Nós, qualquer coisinha, estamos escondendo nossa religião, por isso nós não abençoamos mais as pessoas. É verdade. Mas às vezes, igual nós devemos falar, Davi fala aqui assim, ó, Salmo 119, 46. Falarei dos teus estatutos perante os reis e não me envergonharei.
Não terei timidez de falar. É a timidez de falar, né, irmão? E aí, daqui a pouco, irmão John, vamos continuar no slide. Daqui a pouco, nós vamos ver o profeta falando, né? Mensagem, adoção, confronto de Efésios com Josué. Como Davi ficou quando a palavra chegou, né, irmão? Vamos ler no slide lá? Ou algum comentário? Vamos lá. Milca, em 2 Samuel, capítulo 6. Ali é um resuminho, então. Milca era filha de Saul. Mical, né? Mical, desculpa. Mical, filha de Saul e esposa do rei Davi. Ela teve timidez de entrar no espírito, assim como Davi, quando a arca voltou para Jerusalém. Próximo slide. Ela o desprezou em seu coração. Então aí vem um ponto importante. Você é tímido de fazer, você não confia em si mesmo, muitas vezes isso acontece. Mas você acaba ainda, além disso, trazendo outros sentimentos. Você despreza a pessoa que consegue, a pessoa que se esforça, a pessoa que está no espírito. Atrapalha quem quer, não vai e atrapalha quem quer. Exato. Não precisa ser crente assim não. Ixi, você está demais, você está ficando doido, você vai ficar doido. Quer dizer, não entra e atrapalha, tenta atrapalhar quem quer entrar. Só que aí, pastor Adalto, ninguém fica neutro. Se você não fica doido por isso aí, você vai ficar doido por alguma coisa. Pela outra coisa. Eu conversando, fazendo uma visita para a irmã. E nós lemos aqui, não sei se escrever lá, por causa dessa timidez dela, Deus cerrou a madre dela, ela nunca deu Perdeu o direito de ter filhos. Perdeu o direito por causa dessa timidez dela. Exatamente. E querer desanimar o rei Davi, saltar, pular da glória a Deus ao ver o retorno da arca. E ela foi desprezá-lo. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Brincar, zombar dessas coisas. Eu fui fazer uma visita para a irmã, ela já partiu. E aí, ela tem um filho que bebe muito. Ele tá afastado, não está no nosso meio. E tinha um filho que bebia muito, inclusive vinha muito aqui na porta da igreja, e aquela valentia e brabo e tudo. E um dia eu fui fazer a visita para ela lá, e só que quando ele vem valente, ele vem com álcool, né? O álcool deixa ele brabo, valente, assim, estimulado. Aí outro dia eu fui fazer a visita lá, e conversando com a irmã, e ele sentadinho no cantinho ali, meu Deus, não saiu uma palavrinha da boca dele. Não tinha bebido, estava bom, estava sã. Aí eu comecei a pensar, esse tipo de coisa que acontece muitas vezes. A pessoa, não faço isso, mas não tem jeito, irmão. Se você não fica estimulado por Deus, alguma coisa lá fora vai te estimular. E alguma coisa vai fazer você se estimular. E às vezes eu fico com vergonha do irmão que está estimulado. Não, mas não precisa ser desse jeito não, precisa ser assim não. Precisa, né, irmão? Cada um tem sua maneira e devemos respeitar a maneira de cada um. Só que é aquela coisa, ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de alguma coisa, né, irmão John? Né? Continuando ali o último slide ali da esposa de Davi, Mical. Ela o desprezou em seu coração e ainda o repreendeu de maneira irônica, dizendo que ele estava se desqualificando diante dos seus servos e do povo de Israel. E ele era o rei, né, irmão? Isso. Lembrando que ele era o rei, né? Davi, o rei Davi, a repreendeu e Deus cerrou sua madre. Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Ela, depois vocês podem ler com mais paciência, é só um capítulo. 2 Samuel 6, ela fala, isso é bonito. E outros falam, é bonito para você que é rei, Davi. Lá tirando aquela túnica, a parte de cima de suas vestes, e pulando lá, parecendo um sei lá o quê, na frente dos seus servos, e Davi a repreendeu, falou, pelo contrário, você tem que ver que você não está falando só com um homem. Daí o perigo de falar contra o ungido de Deus, contra o pastor, contra o irmão que está desempenhando E outra trabalhos. coisa, irmão, nós podemos ser fulminados e ser, o pastor Dal costuma dizer, um ambulante, como é que é, um ambulante vivo que você fala? Vivo ambulante. Outro dia viu uma irmã aqui, há muitos anos, essa irmã já mudou daqui, não estava aqui. E ela estava aqui com muito vigor, orando, e gritando, e chorando. E aí o irmão, a gente foi lá de fora, que a gente é diácono, e o irmão, Marcos, você acha que precisa daquilo? Aí eu falei para ele, a irmã sabia o que ela estava passando. Sabe o que a irmã estava passando? Um filho dela estava sendo ameaçado de morte.
por maconheiro. E aqui nesse altar era a hora onde ela estava tendo um escape, e ela estava lá desesperada, gritando. Deixa quando a coisa te atingir, e você vai ver que você vai ter que entrar. O profeta falou hoje daquela mensagem de 3:7 de Deus, daquela mulher lá que quando a morte bateu o portão dela, o profeta fala assim, ó, deixa quando a morte bater no portão da sua casa, e você vai ver como suas orações vão ser mais sinceras. E aí nós não sabemos, irmão, aí ficam comentários. E esses comentários, irmão Jonathan, podemos trazer um prejuízo muito grande, né, irmão Tony? Trazemos. Próprio, como o caso de Mical. Foi o caso de Mical, trouxe o prejuízo de não ter filho. Ali o rei Davi a repreendeu, falou, olha, você tem que ver uma coisa. Antes do seu pai Saul ser rei, eu fui ungido rei. Eu fui o verdadeiro rei de Israel, ungido fui eu e não Saul. Saul foi a escolha, né, pela vontade permissiva. Porque Israel queria logo o rei, quero logo. Então assim, mas de qualquer forma, Saul reinou, ele conhecia a palavra de Deus, ele reinou sobre Israel. Então Mical, sendo filha de um rei e casada com outro rei, o sucessor, ela mesmo assim não respeitou o local dele, não respeitou a unção do Espírito que estava sobre Davi. Vamos ver o que o profeta fala na mensagem de adoção, parágrafo 102 a seguir, confronto de Efésios com Josué. Parágrafo 112. Lê para nós, irmão Jonathan. Deixe-me contar a respeito de um homem. Certa vez, antes de concluir, havia um homem chamado Davi, e quando a arca estava lá embaixo na terra dos filisteus, e ela veio puxada por uma arca, e um velho boi a puxava, quando Davi viu a arca vindo, ele tinha um pequeno manto sobre si, correu até lá fora, deu uns chutes no ar, e pulou ao redor, e pulava, e gritava, e dançava, e pulava, e dançava. E ele, o rei de Israel, e a sua esposa olhou pela janela, e viu agindo de uma maneira estranha. Ela o desprezou, porque ela deve ter dito, ô idiota. Muitas vezes, para um pouquinho, muitas vezes, Deus está no irmão tendo determinada atitude assim, e pode vir até esse pensamento aí, viu? E aí devemos ter cuidado. Olha que pensamento Mical teve do seu esposo, ô idiota. Por conta de uma fé tímida. Isso aí tudo é fé tímida. E aí ela é hebreia, ela era hebreia. Só que o que aconteceu com ela? Vamos continuar. Ô idiota, né? Falou antes. Veja-o lá fora, o modo que ele está agindo, jogando os seus pés para o ar e pulando ao redor e agindo desta maneira. Ora, ele deve estar louco. E naquela noite, quando ele chegou, ela disse em palavras como estas: bem, você me deixou embaraçada. Ora, você, o rei, o meu esposo, lá fora, fazendo aquilo, agindo daquela maneira. Davi disse: amanhã eu farei melhor do que aquilo. Sim, Senhor. Ele disse: não sabia você que eu estava dançando no Senhor? Ele havia atravessado, ele estava na terra da promessa, ele havia perdido todos os estilos de si próprio e marcas do mundo. Ele estava tão feliz em saber que a arca estava vindo para a sua própria cidade. E eu te digo algo, algumas pessoas têm medo de receberem o Espírito Santo, com medo delas falarem línguas. Elas têm medo que alguém diga: agora ele é um daqueles das línguas. Elas têm medo de virem à igreja e serem batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, porque elas têm vergonha disto. Alguém me disse: eu tinha que cancelar minhas fitas, porque eu tenho pregado em ser batizado no nome de Jesus Cristo. Eu não as estou cancelando, estou fazendo mais. Ei, glória. Isto é certo, correto, estou fazendo mais. Isto é a Bíblia. E o profeta não era tímido. William Branham não era tímido em relação às coisas de Deus. Continua. Se elas não gostam do que fazemos ontem, somente observe o que iremos fazer amanhã. Esta é a coisa a fazer, vem, somente siga em frente. Não há nenhum fim para isto, porque é do Senhor, é Deus. Sabe, você
sabe você o que faz Deus? Deus olhou lá dos céus, ele disse: Davi, tu és um homem segundo o meu próprio coração. Davi não estava envergonhado, ele era um servo do Senhor, ele amava o Senhor, ele estava tão feliz, tão cheio de alegria, até que ele não pensava no prestígio humano. Então ele deixou de ser tímido em sua fé, e logo tudo que era humano já não importava. Então ele até mesmo deve ter esquecido que ele era rei, pulou ali, se alegrou, e os servos se alegraram. Ele criou aquela unção ao seu redor e envolveu a todos. Irmão Jonathan, e Deus estava olhando lá de cima e falando: naquele ali é o homem segundo o meu coração. Deus não se envergonhou, não. Quebrou o protocolo, um rei fazendo uma coisa daquela lá, né, pastor Dalton? E às vezes nós somos tímidos de quebrar o protocolo em relação às coisas de Deus. Mas em relação às outras coisas, né? Lá eles, irmão, o profeta fala aquela mensagem, visão de Pátimo, como eles entram no espírito deles, não são tímidos. Você já viu lá algum torcedor de futebol parado lá assim, irmão? Você não vê. Você vê ele gritar assim: ó, gol, gol. Você não vê ele grita assim: gol. Não tem vergonha. Ele dá a vida para ele, não tem um pingo de vergonha. E você pode ver que na segunda-feira eles estão tão cheios daquilo, que na segunda-feira, a gente que pegou muito ônibus para trabalhar lá fora, você sabe disso. Você se ouve falar daquilo que eles tiveram. O assunto é esse. Eles vestem a camiseta do time, não é? Eles se inspiram nas frases que foram faladas pelos jogadores. Eu tive colegas de trabalho, aí citam a frase: Jonathan, você não sabe o que é isso? Eu falei: não. Essa é a frase do jogador fulano, que está aí na mídia. Para mim não faz muita diferença. Eu não acompanho futebol, me desculpe, eu não tenho time, eu não torço para nenhum time. Se o aço da bola deles pinta o cabelo de branco, eles pintam também. Se corta, eles cortam. Esquisito, eles fazem para parecer o aço da bola deles. Vivem aquilo, conversam sobre aquilo. Até os gestos deles, os seus seguidores imitam, não é, as frases. E nós temos vergonha de William Branham, que é nosso astro, nosso artilheiro da fé. Temos vergonha. Olha, gente, ontem eu falei lá em Taguatinga, se esses homens não têm vergonha de sair na rua com sainha de noite, veste um vestido e sai de noite aí, dando a mão para os carros que passam. Eles não têm vergonha de ser um sodomita, eles fazem aquilo como se fosse uma coisa normal. E nós vamos ter vergonha de vestir a roupagem do Evangelho? Não, isso é timidez que desagrada a Deus. Vamos vestir a roupagem do Evangelho e ser considerado um louco, porém um louco por Cristo, não pelo mundo. Verdade. Não pelo mundo. Irmã Geise, nos ajuda um pouquinho, fala um pouquinho dessa timidez maligna, né? Tem a timidez boa, recatada, mas é claro que questão de natureza, cada um tem a sua, mas tem aquela timidez, irmã Geise, que você fica avivado para tudo, menos para o que é principal. Fala um pouquinho sobre isso. Como o pastor falou, timidez desagrada a Deus. E às vezes, como já foi falado várias vezes, né, uma pessoa na igreja é tímida para tudo. Pede para falar, a pessoa não fala. Pede para cantar, não canta. Pede para fazer uma peça, nem que seja tremendo, mas às vezes não faz. Então, aí assim, a gente tem um exemplo no cultinho. Muitos jovens que não falavam antes, morriam de vergonha, né? Não reagia para nada. Hoje já tirou um pouco a timidez. Por quê? Por praticar. Né? Às vezes é até falta de prática. Às vezes, se você tem um dom de cantar, um dom de fazer alguma coisa e não faz, por timidez, isso pode te atrapalhar e desagradar a Deus. Então, por prática, você começar a fazer aquilo, nem que seja nervoso, mas você vai acostumando, vai passando, né? E tudo fica bem. Aqui mesmo, irmã Geise, tivemos rapazes aqui que quase não falavam. E o pai falava assim para mim: o Magno, ele não quer ir não, que ele é tímido no trabalho lá. Falei: vai primeiro com ele lá. Aí os pais foram lá para ajudar ele, e ele hoje está participando de tudo. Mas às vezes, irmão John, se nós der uma forcinha, uma ajuda,
nós podemos tirar nossos filhos disso, né? A gente também pode sair disso. Depende, né, irmão? Aí vem a bronca para nós, os pais, né? Eu vejo, por exemplo, né, com as crianças aqui. Com as crianças a gente até releva. A criança, ela está aprendendo ainda o que é ser uma pessoa, né? A criança, elas são inteligentes, as crianças de hoje são muito inteligentes, mas elas têm uma timidez automática, elas têm certos receios que com o tempo deveria acabar, principalmente na parte de trabalhar para Deus. Mas eu vejo que infelizmente às vezes acaba aumentando, não é? A criança participava na escola e depois que é jovem, se a gente chama, encolhe na cadeira da atividade e fala, vou te chamar e falar no culto de jovens. Não, irmão John, se você fizer isso eu vou embora. Não faz isso não, então fica aqui, não vou te chamar mais não. Entendeu? A timidez, igual, nós estávamos ensaiando, né, para o dia 12, foi maravilhoso, né? Até ficou um comentário, agradeço a todos que ficaram aqui até tarde, trabalhando conosco, mas tinha aqueles que tinham capacidade de estar aqui também, aqui ensaiando, ou lá enchendo o balão, e nós chamávamos e ficava tímido, o pastor Adalto, irmão, chama esse povo, e o povo ali fora, com vergonha de estar aqui à frente, não ia ser filmado nem nada, para poder ensaiar, depois de muita insistência que veio. Essa timidez nos atrapalha de ser abençoados. Mas o que eu vou ter que estar lá na frente? Não, aí depois, chegou lá no dia, os que ensaiaram sabiam cantar. Quem não ensaiou, não sabia. Aí mais uma timidez que trouxe a outra, que trouxe a outra, que trouxe a outra. E perdendo a grande oportunidade de adorar o nosso Deus. De adorar a Deus, de ser abençoado, de aprender um hino, que querendo ou não é até divertido, né? De cantar, a irmã trouxe para nós. Muito bom. Então essa timidez só prejudica a pessoa mesmo, a própria pessoa. Aqui em Atos. E aí rotula os que fazem. Exatamente. Isso é um pecado, gente. Pecado. Você fala, rotular só porque você é tímido, é vergonhoso. E é preguiçoso de entrar na coisa. Deus te deu condição, porque todo mundo tem, irmão. Hoje nós vivemos numa era muito rica. Todo mundo tem condição de ir participar. Tem, é só sair de trás da moita e entrar na coisa. Mas aí começa a rotular. É a reunião dos, como é que fala? Eu já ouvi isso me deixou muito triste. É a reunião da elite. Eu não vou na reunião da elite, chama os irmãos que participam de elite. Então quem vai no arrebatamento é só elite. Não, quem vai no arrebatamento é os que não têm timidez. É os que têm coragem de entrar em Cristo. Você tem coragem de entrar no mundanismo, não é? Você tem coragem de entrar no mundanismo para mentir, para prostituir. Você não tem vergonha não, mas para estar aqui, para estar nos cultos evangelistas, você tem vergonha. E chama quem vai de elite. Isso é um pecado, gente. Isso é um pecado que Deus odeia, esse tipo de rotulação. Se pelo menos fosse sincero, dizer, eu não vou porque eu tenho vergonha, mas quem vai, eu estou orando por quem vai, Deus honrava. Mas chamar os que vão de elite, nós não tem elite, nós não tem panelinha aqui dentro. Que é uma panelona, né? Panelona, e aproveitar, a gente agradecer a Deus por você, por nós, tá fazendo algo para o Deus, né? Por nós mesmos, que nós estamos envolvidos com isso, moças, rapazes. Hoje eu fiquei tão feliz, o cultinho lá em cima, o pastor Dal estava cheio, tivemos um trabalho tão maravilhoso lá. Isso é sinal de que os pais estão deixando e a timidez está saindo, né, irmão Marcos? Timidez do Mateuzinho já foi embora já, o Marcos. Mateuzinho já está aí ativo. Então, o importante é isso. Agora eu gostaria de um depoimento aqui também da irmã Noemi. Irmã Noemi, fala um pouquinho sobre isso. A irmã que nasceu nesse berço da mensagem, né? E eu sei que o diabo deve fazer muita coisa para querer colocar essa timidez para a irmã não cantar. Cantores, pregadores, enfim. Você tem algo para fazer para Deus? Paulo falou assim para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Só que tem muita gente que despreza o dom por causa da timidez. Não vou não. Fala um pouquinho para nós sobre isso, irmã Noemi. A gente é tentado. O inimigo, ele vem e fala, você não faz isso, você não canta direito. Aí coloca, né, complexo, aí com isso vem a timidez. O que a gente tem que fazer? A gente tem que repudiar e falar, não, se Deus me deu o dom, eu vou me esforçar, vou me dedicar, vou ensaiar mais em casa, eu vou cantar. Se Deus me deu o dom, eu vou me aperfeiçoar, vou cantar para o Senhor. Porque a timidez, o complexo gera timidez. Porque as pessoas, alguém te critica e você fala, nossa, a irmã não gostou
né, do hino, então eu não vou cantar mais. Aí aquilo ali te causa timidez. Se ela não gostou, outras pessoas não gostam. Mas o que você tem que fazer? Você tem que vencer e colocar assim, não, eu estou ali, não é para me apresentar para pessoa alguma. Eu estou ali porque eu quero servir ao Senhor. Então eu vou repudiar essa timidez, esse complexo, e vou fazer o melhor que eu posso. Vou me dedicar, não vou fazer uma coisa de qualquer forma. Deus vai me ajudar a melhorar. Se eu não conseguir agradar aquele irmão, mas eu estando agradando o Senhor, eu estando agradando a maioria, né? Então isso é o que importa, é agradar ao Senhor. Eu não vou para a igreja, não vou cantar, não estou ali, não é por apresentar, eu estou ali para servir ao Senhor. Eu creio que Davi, quando a arca chegou, ele não pensou em ninguém, ele não pensou em agradar ninguém. Ele nem lembrou que era rei. Ele queria louvar o Senhor, era agradecer a Deus por ele ter permitido a arca vir de volta. Então, ele largou tudo de lado, ele nem pensou que ele era rei e louvou o Senhor. Então, eu acho que cada pessoa que tem um dom, que às vezes acontece alguém criticar, às vezes alguém fala alguma coisa, você fica tímido e não consegue mais cantar, a gente tem que lutar, porque o inimigo ele traz pessoas para criticar, ele traz complexo. E aí aquilo ali acaba te matando, a timidez que mata, que igual na Bíblia está escrito, eles vão ser lançados no lago de fogo, né, que arde. Então a gente tem que vencer. Eu mesmo já tive muita timidez, vergonha, às vezes por complexo, porque o que gera, eu acho que o que gera a timidez, às vezes, são complexos que igual uma criança, às vezes ela fala alguma coisa, o próprio pai não sabe corrigir, critica, ou às vezes corrige ela de forma grotesca, ela fica tímida. Então aí ela não quer se expor mais, porque ela fala assim, eu vou falar, todos vão me criticar. Eu vou ali para cantar, as pessoas vão rir de mim. Aí ela não consegue. Então aí é onde cabe a autoestima e a pessoa pensar, não, eu vou cantar, eu estou indo à igreja, eu estou ali para louvar o Senhor, não é para me apresentar, não é para me mostrar para ninguém nada, é porque eu tenho uma vida de gratidão ao Senhor. Abraão, Deus só cobrou Isaac de Abraão porque Deus deu Isaac para Abraão. E Deus vai cobrar isso de você, se Ele te deu isso, só que vai vir, né? Aquelas palavras de desânimo, de falar, só a Noemi que canta no conjunto. A Noemi, então, é isso aí, essas coisas você tem que bloquear. É como a irmã Noemi acabou de dizer. Você tem que... Davi não estava ali dançando, bailando, ele não estava nem preocupado com ninguém. O pastor Davi disse que quebrou o protocolo. Ele era rei. Mas a mulher dele estava lá. Como é que ele faz uma coisa dessa comigo? Então, meus irmãos, isso é um perigo muito grande de você adorar a Deus da maneira que Deus merece ser adorado. Não é bom, Jonathan? Vamos ver um outro? Vamos lá. É a parábola dos 10 talentos. Está lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Ali é um resumo. Um dos 3 servos, né, daquele senhor teve timidez de angariar mais talentos ao seu senhor, a partir do talento que o seu senhor lhe deu. Então foi considerado pelo seu senhor como servo inútil e foi lançado nas trevas exteriores. É assim que acaba. Ele foi dado, né, os talentos, para quem não conhece a história, acho que todos conhecem, né, para 3 servos. Os 2 primeiros pegaram aquela quantidade de talentos, talento era uma moeda, naqueles dias era um dinheiro, e o seu servo viajou. Eles pegaram e trabalharam em cima daquilo que eles receberam. Isso fala de trabalhar com aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um dom, não tenha timidez, use aquilo para abençoar mais, para multiplicar. E eles multiplicaram, aqueles 2 primeiros servos, fizeram um negócio com aquele dinheiro e multiplicaram. Quando o Senhor veio, eles tinham mais dinheiro para dar ao seu Senhor. No outro já teve timidez, não, eu recebi só uma moedinha, ou seja, eu recebi menos dons, foi só uma, outro recebeu 5, 6, mas eu recebi só uma, eu vou guardar, porque o meu servo, o meu Senhor, ele é muito duro e eu sou um servo muito obediente. Pelo contrário, ele teve timidez, ele era um servo, ele deveria estar trabalhando para o seu Senhor. Então Deus te dá um dom e você não usa aquilo. Por exemplo, um dom que nem todos podem, por exemplo, Mical perdeu esse dom de ser mãe. Nós temos o dom de ser mãe, de ser pai, né? De ser um ensinador dos nossos filhos. E a gente pega esse dom, como ele pegou aquela moedinha e guarda. Não, meu filho vai aprendendo com a vida, não. É função do pai e da mãe utilizar aquele dom
para ensinar seus filhos. É função do diácono ser o policial da igreja. É função do cantor cantar com unção para ungir a igreja antes da pregação. Foi o talento que Deus te deu, né? O talento, olha só qual é o seu talento. Foi o seu dom, a sua capacidade. Deus vai te cobrar resultados daquilo. Não seja tímido em utilizar. E muitas vezes Deus nos dá esse talento e a timidez faz nós colocar ela, irmão, esconder ela. Né? Pastor Ez, nos ajuda um pouquinho aí, um tópico para nós aí dentro desse assunto, dessa timidez maligna. O diabo, ele tenta fazer com que a gente use a nossa arma contra nós mesmos, né? Como uma criança que pega a faca e se corta com ela. Nós temos essa espada que é a palavra. É claro que se o diabo, o pastor Adalto gosta, já falou isso algumas vezes, é bem verdade, irmão Brana cita. Se o diabo não pode te empurrar para ser um legalista, um extremista, ele vai te segurar para ser um relaxado, ou tem gente que não é relaxado, mas é medroso demais. Mombrana, ele condenou isso. Falando, eu preferiria ir ter problema do que ser demasiadamente covarde para não tentar. A gente tem que entender que muitas vezes é o diabo. Aquela família, quando na mensagem sede, o irmão Brana desejava ir à África, estava no coração, Deus tinha colocado no coração do irmão Brana ir à África. Mas um homem pegou e mandou uma carta dizendo lá, nós não te queremos aqui. O irmão Brana ficou triste. E aquilo parou o irmão Brana, ele ficou assim impactado. Falou, a África não me quer. Depois ele descobriu que aquele nós não te queremos aqui era só o homem e a família dele. A África, o povo africano ansiava por aquilo. Mas era o diabo tentando segurar o irmão Brana. Então, o diabo sempre vai tentar segurar a você, para você não fazer nada para Deus. Ele vai apontar tudo quanto é coisa para que você não adore a Deus. A mulher vai te entristecer, o marido vai te entristecer, o filho vai te perturbar, para você chegar aqui e você não adorar a Deus. Alguma coisa ele vai fazer para te prender. E aí a timidez é uma das armas do diabo. Mas Deus também tem armas, não é só o diabo. A Deus tem armas. Joel 2:10. Pega a sua enxada e faça dela uma foice, né? E pega as suas ferramentas, ou seja, pega o que você tem. Irmão Brana diz, você tem só um pedaço de pau, pega um pedaço de pau. E a Bíblia diz, Joel 2:10, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou forte. Se você disser que é forte, você fica forte. Por isso, irmão Brana disse na mensagem A Maior Batalha, o profeta disse, entre com toda a coragem, com todo o ânimo, com um só objetivo, dizendo, eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer, não vou perder. E você fica isso. Igual o irmão Pedro Cartwright. E a Bíblia diz, Salmo 27, verso 1, antes, Provérbios 24:10 diz assim, se você se mostrar frouxo na hora da prova, sua força vai ser pequena. Mas como é que você vai se mostrar frouxo, se Salmo 27, verso 1 diz que o Senhor é a força da nossa vida? Não tem como, né, pastor Edson? Para fechar, então, nós temos ali mais um exemplo, o último, são dos 10 espias. Os 10 espias ali de Israel, em Números 13, os capítulos 13 e 14, os 12 espias enviados para espiar Canaã, né, para ver como é que estava a situação ali, era a terra prometida. Somente 2 deles não foram tímidos em sua fé, foram eles Josué e Calebe, que encorajaram o povo a vencer aquelas batalhas. Aqueles 10 espias tímidos e covardes não puderam entrar na terra prometida, assim como todo o povo que murmurou com eles e foram tímidos em sua fé. Deles, somente entraram na terra prometida Josué e Calebe, como está escrito em Números 14, do versículo 30 e 31, o próprio Deus falando, não foram, em outras palavras, não foram tímidos em sua fé, somente Josué e Calebe, somente esses vão entrar na terra prometida. Nós vamos terminar com esse pensamento, com essa reflexão. Quem é você, Davi ou Mical? Quem é você, irmã? É Davi, fazendo o papel de Davi ou de Mical?
criticando o outro por ser cristão, por pular, por gritar, por ser cristão de verdade, amar a palavra, vir em cada culto, não perder os cultos. Esse é o papel de Mical, criticar. Mas Davi, gente, se Davi alegrou com a arca, quanto nós não devíamos alegrar com a nossa arca hoje, que é a mensagem do sétimo anjo. A mensagem do sétimo anjo é a única arca que existe na terra hoje para nos salvar. Deveríamos saltar de prazer de estar pertencendo a ela. Prazer, regozijo, não vergonha. Não vergonha de pertencer a ela. Na escola, nossos jovens devem divulgar a mensagem, como Davi, com alegria, com júbilo, divulgar a mensagem, distribuir folhetos na rua, fazer igual aquele evangelista que sacudia as pessoas, dizia: você conhece a graça? Mude. Em vez de você dizer conhece a graça, diz: você conhece a mensagem do sétimo anjo? Ele não era tímido, Moody não era tímido. Não era tímido e ganhou 500 mil de pessoas lá na Europa. Quem é você? Quem sou eu? Vamos embora para casa hoje com esse pensamento. Qual o papel que eu estou exercendo? De Davi, um corajoso, animado, ou uma Mical, tímida, que nunca queria, ficava em cima do muro, não entrava na coisa? Esposa do servo de Deus, mas era um jugo desigual. O pastor Joaquim falou esses dias numa fita aqui, não sei se vocês lembram. O arrebatamento já começou. Nós já estamos vendo isso a olho nu. Mulher está subindo, marido está ficando. Marido está subindo, mulher está ficando. Filho está subindo, pai está ficando. Pai está subindo, filho está ficando. O rapto não vai ser uma coisa assim, zup, zup, não. O diabo quer nos enganar com essa ideia. O diabo entra aonde ele puder nos dar uma rasteira, ele dá. E ele está querendo nos dar essa rasteira agora, nos levar a entender que o rapto vai ser um acontecimento assim, ó, zup, zup, aconteceu o arrebatamento. Não, é um processo. E nós já estamos em pleno processo. Se na terra como no céu, esse processo na terra. Esse um ficando e outro subindo já está acontecendo. Você pode ver a olho nu. Ela carnal e ele espiritual. Ou ele espiritual e ela carnal. Enoque ficou 300 anos nesse processo. Enoque ficou 300 anos desenvolvendo esse processo do seu arrebatamento. Eu não sei quantos anos eu vou ficar nesse processo do meu arrebatamento, você, mas só sei dizer que nós já estamos em pleno processo do arrebatamento. Você está indo, alguém está ficando. Ou você está ficando e alguém está indo. Isso é a verdade dos lares hoje. É a verdade de cada lar hoje, de cada família. Alguém está indo e alguém está ficando. Agora a grande pergunta é essa: que papel que eu estou desenvolvendo, de Davi ou de Mical? Que Deus nos ajude, né, irmão Jonathan? Que Deus nos ajude. Você foi ajudado nessa tarde? Vamos ser os Davi. Não importa o que o mundo... O profeta fala que Davi perdeu tudo quanto é coisa do mundo. Ele não, deixou prestígio de rei. Então vamos fazer assim também para Jesus, que ele merece. E sem contar que os tímidos não entrarão no reino dos céus, né? Amém. Vamos orar com o nosso irmão Jonathan. Vamos orar, irmão Jonathan. Agradecer, irmão Jonathan. Obrigado, trabalho maravilhoso, irmão Jonathan. Vamos orar agradecendo a Deus. Nosso grande Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, Pai, porque não temos timidez em nossa fé. Nossa fé, Pai, ela é segura, alicerçada na rocha das eras. Sabemos, ó Deus, que isso tudo é porque o Senhor permitiu para nós. E queremos aqui pedir, Pai, que se ainda houver alguma timidez dentro de nós, que seja tirada agora. Pois queremos ser crente tipo Davi, queremos ser crente tipo Josué e Calebe. Queremos, meu Deus, trabalhar com o que o Senhor nos deu para trabalharmos. E que possamos, meu Deus, entrar neste processo cada vez mais do arrebatamento, assim como Enoque. Está escrito, ó Deus, que Enoque andou com o Senhor até não se ver mais. E dia após dia, Pai, queremos andar mais e mais com o Senhor, até este mundo não nos ver mais.
Pedimos então, Pai, mais graça, mais fé, mais força para continuarmos lutando, pois a nossa certeza, Pai, é o Senhor, somente o Senhor, Pai, que está a nos esperar, Pai, ali naquela grande cidade. No nome do Senhor Jesus Cristo oramos com gratidão, Pai, nessa tarde, e pedimos também que esta mesma unção e esta mesma fé forte que estamos tendo aqui agora, continue no culto que teremos logo mais à noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.